Iniciamos então mais uma noite de estudo do nosso livro Gênesis, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Estamos revisando os 7 dias da criação. Hoje continuamos essa revisão a partir do 5º dia. E para dar início ao nosso estudo de hoje, a Dona Silvia vai fazer a prece por todos nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome para iniciar mais um estudo deste livro da gente. Pedimos as Suas bênçãos, a Sua proteção. E os benfeitores amigos, ajuda-nos a entender, clareando a nossa mente, abrindo nossos corações, para que nós possamos colocar o estudo na nossa vida, no nosso dia a dia. Que o Senhor ampara todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos continuando então, gente, como eu disse no início. Estou colocando aqui a nossa Bíblia de Jerusalém. Na semana passada, nós fizemos algumas analogias, focamos principalmente no 5º dia, da criação, falando um pouco sobre os animais. Nós fizemos algumas outras analogias do que a gente já tinha visto e nós paramos, para começar hoje o 6º dia. O 6º dia, que é o dia da criação, ele é marcado pelo dia da criação do homem. O que chamou a atenção nossa, quando nós falamos do 5º dia, uma das coisas, é que tem uma separação aqui entre os animais que são criados. Então fala de fervilhar seres vivos, fervilhar seres vivos aqui nas águas, as aves voar acima da terra, sob o firmamento do céu. Aí fala das grandes serpentes do mar, todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo suas espécies, e as aves aladas, as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então aqui dá um resumo para nós e divide para nós, até para uma questão mais didática, a criação dos animais. Fala então dos animais nas águas, mas interessante que quando começa nas águas, fala dos seres vivos. Então, meio que engloba tudo. E nós vimos aqui também, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Então, um processo de criação de seres vivos, fervilhando nas águas. E que as aves voem acima da terra, sob o firmamento. Quer dizer, estarão entre céu e terra, as aves, voando, mas com um limite. Mas quando fala aqui de seres vivos, dá para nós um caráter geral, como a ciência já mostra para nós, que o início da vida surge na água, depois disso tem os desenvolvimentos para cada ramificação ali genealógica, e criando aí os diversos gêneros, entre eles o gênero Homo, que é do ser humano. Hoje nós somos a espécie Sapiens, então Homo sapiens é o ser humano atual. Nós vimos no livro A Caminho da Luz, que quase que confunde a criação ali, o surgimento das plantas com o surgimento de alguns seres vivos já animados ali no reino animal, meio que isso se confunde, mas nós temos aqui no Gênesis também uma divisão didática entre os dias dessas criações. Bom, o 5º dia então é marcado pela criação dos animais.
E como eu disse, o sexto dia é marcado pela criação do homem. Porém, uma coisa que ocorre no sexto dia e que a gente às vezes passa batido é que no sexto dia, além dos homens, continua uma criação aqui de animais. Né? Então, olha só, olha um pequeno detalhe que às vezes passa despercebido por nós. Num primeiro momento, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos. Quando a gente inicia o sexto dia, olha só, que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie. Então, aqui continua, né, uma divisão, e aí fala animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie. Continua, então, no sexto dia, uma criação dos animais. Né? Continua uma criação de animais. E tem uma separação que parece por acaso, né, de fervilhar as águas e depois esses seres vivos na terra, mas mostra para nós exatamente o que a ciência já começa a comprovar a respeito disso. Né? Talvez com exceção das aves aqui, né, que aí tem uma questão simbólica também, que aqui pode estar representando uma evolução até no sentido espiritual, né, porque quando a gente fala de ave, como se aproxima do céu, pode ser uma evolução, né, em elevação espiritual também, mas isso talvez não encaixe aqui agora na nossa analogia, precisaria de uma analogia mais profunda, né, mas eu quero dizer o seguinte, que aqui fala de uma forma geral os seres vivos nas águas e depois eles já na terra. E quando a gente tem a evolução na terra, veja que é separado para nós grupos principais aqui de seres que vivem na terra. Então, se a gente fala de animais domésticos, são esses que já estão próximos de nós. Se a gente fala de répteis, são os animais que são mais difíceis, né, da gente ter domesticado, embora a gente veja aí, por exemplo, tem algumas espécies de cobras, né, que já são domesticadas, salamandra, tem alguns... tem um outro bichinho também que parece um lagarto, né, que é domesticado. Tem, se a gente for ver aí nos nossos quintais, né, aparecem também muitos répteis. E tem a separação das feras também. Né? As feras, então elas estão num habitat um pouco mais afastado da gente, exatamente porque o convívio com esse tipo de animal, que é um animal mais agressivo, né, vamos dizer assim, tem um instinto mais agressivo, para nós ele é um pouco mais dificultado. Mas para alguns nativos, né, que moram nas selvas, esse contato é mais facilitado. Então o que a gente percebe? Olha só, animais domésticos dentro da nossa casa. Répteis aparecem nas redondezas e no nosso quintal, mas também próximo o quê? Do ser humano. Feras em um outro nicho ecológico, na selva, podemos dizer assim, se for um indígena, um nativo daquela região, é como se fosse o animal de estimação dele. Sabe lidar com aquilo. E esses animais, até esse caminho inverso é mais interessante. É o animal perto do ser humano. Quando nós falamos, gente, de evolução do princípio inteligente, a gente não sabe ao certo, quando chega no reino animal, né, se mistura muito as diversas espécies de animais e cada um com a sua característica, nós não sabemos o caminho, não tem um caminho assim detalhado das etapas evolutivas que o princípio inteligente habita em cada animal, se ele precisa habitar em todos, né? Se
Eu creio que não, tá? E aí eu deixo bem claro que é uma opinião pessoal, né? Mas eu creio que não. Mas o que a gente sabe da evolução do princípio inteligente... Só um minuto. Dário, boa noite. Dário, consegue ouvir? Boa noite. Seja bem-vindo. É porque é perigoso eu não conseguir ficar, porque talvez eu seja solicitado aqui, aí eu saio rapidinho. Tranquilo. O que nós sabemos, então, da evolução do princípio inteligente, gente? A gente está revendo os 7 dias da criação, tá, Dário? Só para você se situar aí. O que nós sabemos, então, dessa evolução do princípio inteligente é que ele habita, primeiro, o reino mineral, onde nós sabemos que é aquele reino em que ainda não existe vida, né? Porque não tem, nós já vimos isso, não tem fluido vital no reino mineral, mas o princípio inteligente, né, não canso de repetir isso, ele aprende as ligações mais simples, é um início, é um estágio. Inclusive na química, né? Ali são as ligações iônicas, apenas por atração de cargas, positivo com negativo, mas é uma aproximação. É o que a gente tem aí no reino mineral. Se a gente for pegar próximo de nós, tem o calcário, que é a brita, né? Que a gente chama, areia, os vários tipos de sais, tudo isso com essas ligações simples. Ali já começa um aprendizado para o princípio inteligente. Tá? Depois ele ganha complexidade e vai para o reino vegetal. Aí já começa a ter vida. Já tem fluido vital. E nesse processo começa então vários aprendizados, entre esses as sensações que a gente viu. Então a planta, o vegetal tem sensações, principalmente climáticas. Frio, calor, excesso de umidade, falta de umidade. A planta começa a sentir, ter essa sensação. Animais começam a ter sentimentos. Então, o princípio inteligente, né, ganha ainda mais em complexidade e começa a aprender coisas relacionadas ao reino animal. Então, reino mineral não tem vida orgânica, reino vegetal começa a vida, reino animal começa mais aprendizado, continua a vida, obviamente, começa mais aprendizado, a respiração já é igual ao do ser humano, o sangue com características muito próximas, né? Inclusive até alguns medicamentos a gente usa órgãos, partes, fluidos vindo dos animais, um exemplo disso é a insulina, né? Que é criada aí com fluido vindo dos porcos, né? A insulina para diabetes é um exemplo. Várias outras enzimas de animais a gente utiliza porque já é um organismo muito próximo. E os animais começam a ter noção de sentimentos. Sentimentos, eles começam a interagir com a gente. E embora, né, não tenha muita referência sobre isso, na verdade eu não conheço referência sobre isso, mas já ouvi palestras, né, de estudiosos aí que falam dessa evolução do princípio inteligente. Até já ouvi uma de um veterinário, inclusive. É unânime a opinião destes de que dentre os animais tem uma divisão, então, entre os animais mais primitivos, os animais mais rudimentares, vamos dizer assim, e quando chega para os animais domésticos, convive direto com o homem, esse princípio inteligente já está ainda num estágio mais evoluído. Porque o convívio com o homem começa a ter para ele não só a noção de sentimento mais próximo, mas também a de vivência em sociedade. Se a gente traz isso para dentro do nosso lar, nossos animais de estimação se acham como se fossem da família. Débora trouxe o exemplo aí, né, É uma cachorrinha, Débora? É um cachorrinho que tem aqui em casa? Um cachorrinho, né, que protege a Alice agora, né? Tem ciúmes e tal. Então começa o quê?
os animais começam a ter essa noção de sentimento. O que a gente percebe então, gente, de diferença do quinto dia da criação para o sexto? O quinto dia a terra produz seres vivos. Não, mentira. O quinto dia, fervilhem as águas o fervilhar de seres vivos. Já vimos. A vida começa na água. Isso está lá no A Caminho da Luz, está no livro Evolução em Dois Mundos, e a ciência comprova isso, com aquele desenho que a gente até já viu, do primeiro ser orgânico na água, ainda unicelular, evoluindo para organismos mais complexos, até formar todas as espécies de seres vivos que existem. Então, geral, né? Criação geral de vida. Seres vivos, todos eles. E aqui a separação didática de aves, né, sobre o céu, sobre o firmamento do céu. Grandes serpentes do mar, nós fizemos analogia com a Caminho da Luz, daqueles ensaios assombrosos, né? Monstros marinhos em algumas traduções, é tudo explicadinho. E quando chega no quinto dia, olha só, aí já não é mais água, é a terra produzindo seres vivos. Passou desse estágio inicial, os animais já num estado mais evoluído, e quando a gente pega a divisão, animais domésticos, né, dentro da nossa casa, répteis próximos de nós, nos quintais, nos terrenos baldios, e feras num ambiente selvagem, mas com contato com nativos, índios, né, dessas áreas. Qual que é a diferença aqui então? Animais que já têm contatos com seres humanos em todas as esferas. Na casa, no quintal, no terreno baldio, na rua, né? Répteis lembram isso. E selva, feras. O que está mostrando para nós mais uma vez? Evolução do princípio inteligente. Até essa subdivisão entre animais mais rudimentares e animais domésticos está contida no Gênesis. E depois disso vem o grande dia, vem o grande momento da criação. Né? Antes de passar para o grande momento da criação, eu queria só dar mais robustez à nossa fala e mostrar para vocês, essa questão é 607, eu quero a 23. Questão 23, gente, de O Livro dos Espíritos. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Essa questão para nós está falando então que é o quê? A mesma coisa. O que nós chamamos de espírito é o que lá no início é tido antes como princípio inteligente, que nós já vimos que passa por uma etapa evolutiva. Aqui perto tem algumas outras questões. Kardec pergunta a natureza íntima do espírito. Os espíritos respondem que não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. Para nós ele é nada, e ele nada é por não ser palpável. Quer dizer, a gente não pode tocar, sentir, a menos que tenha, né, algum tipo de mediunidade, permita ver, ouvir ou algo do tipo. Mas ainda assim a gente está falando de espíritos com uma carga ali de perispírito também, né, para possibilitar esse tipo de coisa. Mas o espírito em si, puramente, é difícil para nós. Mas os espíritos falam, ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum. Num princípio comum. De sorte que para vós são a mesma coisa. Então a gente entende como a mesma coisa, mas a inteligência é mais um atributo do espírito. Só que o espírito também fala ali, né, o princípio inteligente do universo. Deixa eu ver aqui para cá se fala mais alguma coisa. Essa aqui, 27, é interessante. Ó.
Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo e o que existe é a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte íntima. Então, é aquilo que a gente viu. Espírito, co-criador em plano maior ou menor, manipula fluido cósmico para fazer as diversas coisas. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aí depois começa uma... Deixa eu ver se continua aqui. Aqui, ó. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Eletricidade estava no auge, né, gente, na época de Allan Kardec. Então, chamava muita atenção os fenômenos elétricos e, junto com a eletricidade, o magnetismo. Os dois caminham juntos. Na verdade, um fenômeno elétrico é também um fenômeno magnético. Então, estava no auge, né? Kardec faz essa pergunta. Os espíritos respondem. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Quando a gente volta aqui para o nosso Gênesis, nós vimos, né, no início aqui, falando sobre o quê? Sobre o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Essas águas, nós vimos que aqui fala de águas, né? Então no plural também. Representa o que para nós? Como a água está em tudo aqui, não foi criada em um dia específico, praticamente coexistia junto com Deus, obviamente criada por Deus, mas nos dias da criação do Gênesis não é narrado quando ela foi criada. Ela representa para nós fluido cósmico, até porque já está em tudo, assim como água, né? Aí lá no terceiro dia, né, no segundo dia aqui, ó, no terceiro dia começa já a criação, a separação, né, de terra, e a massa das águas chamou mares. Então aqui está falando da água mesmo, né, mares, terra é o continente e essas águas aqui de cima, fluido cósmico. Até aí tranquilo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? O sexto dia, então, pessoal, continua. Né? Depois dessa divisão aqui que a gente viu, que continua uma criação de animais, mas na verdade é a evolução, né, dos mesmos. Então percebemos o que ao longo dos 7 dias? A evolução do princípio inteligente. Terceiro dia. Segundo dia. Terceiro dia, primeiro, né, tem um ato de separação das águas e da terra, do continente, que ali está falando para nós de seres inorgânicos, como Kardec classifica, seres inorgânicos. Princípio inteligente, então, já agindo o quê? No reino mineral, que está ali junto com a Terra,
com a terra mesmo, solo, né? Pedras e solos constituintes minerais. Princípio inteligente lá. Terceiro dia começa o reino vegetal, então já é também, mas vem depois, é importante salientar que vem depois, então é a evolução, a passagem do princípio inteligente, reino mineral para reino vegetal. Quinto dia, reino animal. Sexto dia, animais domésticos e após isso, a criação do homem. Versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Alguém quer comentar? Pode falar quem levantou a mãozinha. Ô Tiago, Oi, eu me perdi aqui. Então, esse animal doméstico, então o animal ele já foi criado, domesticado, já assim, com, né, assim, mais calmo, mais tranquilo, para nos servir, para nos ajudar, vão dizer? É isso? Não, aqui, dona Silvia, é mais no sentido de evolução do princípio inteligente mesmo. Ele começar em, né, se a gente puder dividir os animais entre dois grupos, aqueles que estão mais afastados do homem, né, que certamente ali o princípio inteligente vai adquirir algumas características, né, que não necessitam do convívio direto com o ser humano, mas os animais domésticos, pelo contato com o ser humano, o princípio inteligente, além de ter a questão do sentimento, que já é característico dos animais, começar a desenvolver isso, começa também a noção de convivência e sociedade. Era como se ele tivesse ali pronto, né, para o próximo salto, que é se tornar espírito, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, o processo de humanização. Então, não necessariamente para servir ao homem, mas é um processo de troca, podemos dizer assim, porque os animais, né, de alguma forma, servem a gente também, mas ao mesmo tempo ele está aprendendo o princípio inteligente que está ali, ele está aprendendo com o homem, né, que já é um ser humano, ele já está aprendendo o que ele vai ser daqui a um tempo. Então é a última escadinha evolutiva, podemos dizer assim. Se a gente for colocar de forma geral, é o princípio inteligente, reino mineral, reino vegetal, reino animal e homem. No reino animal a gente percebe que tem uma subdivisão entre os animais não domésticos e os animais domésticos. Esse primeiro aqui então, quinto dia, está falando dos animais não domésticos, podemos dizer assim, aqueles que não têm interação direta com o ser humano, todos eles. E no sexto dia, quando fala para nós, né, de animais domésticos, aí a gente lembra dos animais dentro de casa, né, os mais domesticados mesmo, da maioria de nós hoje. Répteis lembra para nós daqueles que têm um convívio próximo com o ser humano. Aí eu falei que tem alguns répteis, né, que são domesticáveis, como algumas cobras, alguns tipos de lagartos, salamandras. Tem algumas que é criado como animalzinho de estimação mesmo. Animais domésticos aqui entra tudo, tá, gente? Não só cachorro, gato, esses de terra. Embora aqui fala terra, mas é falando terra no sentido da proximidade com o ser humano. Então aqui vem peixinhos, vem pássaros, embora eu seja um pouco contra a criação deles em gaiola, né? Mas tem os que são criados livres. Cachorro, gato, cavalo, todos esses de casa mesmo, são os animais domésticos. Répteis são aqueles que estão lá fora, no quintal, podemos dizer assim, nos terrenos baldios. Aí vem o que... na nossa casa também tem lagartixa, né? Mas lembramos lá de cobras, né? Dos calangos, né? Que ficam lá no muro. Répteis, então, são esses animais que têm um convívio com o homem, mas não dentro de casa. E feras são aqueles animais que estão na selva, mas na selva também habita, né, seres humanos. Então tem tribos, tem indígenas, tem nativos, né, de várias outras linhagens, podemos dizer assim. Então aqui para nós, nesse sexto dia, começa falando daqueles animais que estão em convívio próximo com o ser humano. E aí é uma
é quase que uma contribuição mútua, porque o homem usufrui desses animais para alguma, né, esses animais têm alguma serventia, vamos dizer assim. Em contrapartida, esses animais também aprendem, já começa esse princípio inteligente ter noção do que é a vida ali em sociedade. Então acontecem as duas coisas. O mais importante que é chamar a atenção que essa divisão, né, de evolução do princípio inteligente no reino animal, a gente observa aqui também até isso nos dias da criação. Deu para entender, dona Cida? Deu sim, Tiago. Então tá. Gente, aí vem o dia, o sexto dia e a grande obra do sexto dia. Primeira coisa, né, que a gente já chamou atenção, a palavrinha no plural, façamos o homem, a nossa imagem, como nossa semelhança. Estar no plural e Deus dizendo isso no plural significa o quê? Ele atuando. É a prova, né? A gente já viu a prova antes aqui, nós já vimos que Jesus, né, evidências bíblicas que Jesus que fez esses dias da criação, o ateste de Deus vendo que é bom, se ele mesmo estivesse fazendo não precisava ver que era bom, né? Então ele dá um controle de qualidade. Já vimos isso, mas aqui fica claro para nós, quando está no plural, Deus disse façamos, é sinal que ele está fazendo com mais alguém. Nós sabemos que esse alguém é Jesus. Né? De uma outra perspectiva também, sendo Jesus tão próximo, né, em termos de sintonia com o Pai, e sabemos que foi o Cristo também que projetou, né, tudo que tem no nosso planeta, inclusive nós, façamos aqui pode se remeter também ao Cristo e a sua equipe de trabalhadores, né, que atuaram na construção do nosso planeta. Mas quando vem essa palavra façamos no plural, né, e nessa perspectiva de Deus agindo, em nenhuma das outras tem isso no plural, mas quando fala aqui, dá a ideia de que chamou uma atenção maior. Agora é a nossa obra-prima. Né? Façamos dar a entender que está do lado. Parece que está agindo diretamente. Porque no primeiro e no segundo dia nós vimos o quê, gente? Ações diretas de Deus. Né? Tanto que não tem o Deus viu que era bom no final do primeiro e segundo dia. Terceiro, quarto e quinto. Já é Jesus agindo. Deus manda, Jesus faz e Deus confirma. Vê que é bom. A frase Deus viu que era bom está no terceiro, quarto, quinto dia. E no sexto também. No sexto um pouquinho diferente, nós vamos ver. Mas em nenhuma delas tem o verbo no plural de fazer diretamente. Deus faz diretamente primeiro, segundo dia, terceiro, quarto, quinto. É Jesus agindo e agora no sexto, com a criação do homem, é o façamos. Por quê? É a obra-prima. É fazer lado a lado, com atenção, com cuidado. É o nosso projeto. Façamos como? A nossa imagem como nossa semelhança. E aí, né, aqui, ó, e que eles, olha só, aqui façamos o homem. Olha como que o mito de Adão já começa a cair aqui, né? Porque o homem está no plural. Mas aqui quando fala desse mesmo, é que eles. Então esse homem aqui não é um ser humano, indivíduo único. É o gênero homo. É o homem. Ser humano. No geral. Isso já é consenso em todas as religiões praticamente. Pelo menos nas nossas mais próximas aqui, co-irmãs cristãs. Mas aqui fala que eles. Então, eles quem? Homem. Eles do gênero homo. Eles humanos dominem sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rasteiam sobre a terra.
Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Mais uma evidência de que o homo é gênero humano, homem e mulher, ele os criou. Então, homem e mulher sendo criados ao mesmo tempo, praticamente, né? No gênero humano. No gênero humano vai ter homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus reafirma. Então, olha só. Na criação do homem, o projeto divino é esse domínio. Esse domínio aqui não é o domínio só material, mas é principalmente o domínio espiritual. O ser humano, o que difere ele dos animais nós já falamos várias vezes, livre-arbítrio, raciocínio contínuo, diferente dos animais que têm raciocínio limitado. Kardec traz essa discussão para nós lá no livro dos médios, quando vai falar da mediunidade dos animais, né? E os animais, desde sempre, eles fazem a mesma coisa. Todo João de Barro constrói a casinha dele. Sabe que tem que construir. É uma espécie de raciocínio, fazer, né? Ela com aquela portinha. Acho que tem até uma orientação geográfica que eles fazem, não tenho certeza. Mas os pássaros também sabem que o ninho tem que ser pequenininho, porque se for muito grande, o filhote vai se acomodar no ninho, não vai aprender a voar. Então, o ninho desconfortável é para o filhote exatamente se sentir desconfortável e começar a aprender a voar. Os animais sabem o que tem que fazer de forma limitada. O ser humano é o raciocínio contínuo. Então, a gente cria coisas. Co-criamos junto com Deus. A gente não tem asa, mas inventa um avião. E sabe que se despencar aquele avião, né, se não tiver um paraquedas, a gente morre. Aí a gente cria o paraquedas. Nós resolvemos problemas. Eu levei meu cachorro um dia no veterinário e lá tinha uma escada. Na volta, gente, para descer dessa escada, quando ele viu o degrau, empacou. O instinto dele falou assim, se você é muito arriscado isso aqui, você vai errar o passo, vai cair, pode machucar. O que é que ele fez? Ele empacou. Ele não resolveu o problema, mas ele sabia que não podia prosseguir. É a diferença, né? O raciocínio limitado. Sabe que não é daquele jeito, mas não resolve o problema. Então eu tive que carregar, né? Depois mais lá embaixo, fui guiando ele para ele aprender que não era tão difícil assim, que daria para ir. Mesmo assim, tadinho, foi tremendo e com medo. Mas a gente, então, difere dos animais por essa capacidade também de raciocínio contínuo. Analisar, ver que tem um problema e dar sugestão para resolver. Né? Então, livre-arbítrio, raciocínio contínuo e consciência dos atos. As três coisas principais que nos diferem dos animais. E a gente, né, uma quarta coisa, que aí entra também na questão de consciência, se a gente for pensar, é a consciência de que existe um Deus Criador. A consciência de que existe algo superior, desde os primórdios. Talvez a gente não chame de Deus, mas a gente entende que tem alguma coisa mais forte do que nós. Desde muito tempo a gente entende isso. Em culturas politeístas demos nomes de vários deuses, né? Principalmente fenômenos naturais que a gente não consegue dominar, a gente considerava aquilo castigo ou bênção divina, dependendo. Mas o fato é que a ordem na criação é que a gente domine sobre os animais. Quer dizer, nós temos que dominar a questão do instinto animal ainda, no sentido de ter raciocínio limitado, de agir por impulso, de agir só pensando em nós, de agir só na nossa autodefesa, de agir só para ter alimento, de agir só para procriar. Não.
Porque o animal, gente, o instinto animal faz com que o animal caminhe de acordo com a lei de Deus. Ele sabe que tem que procriar para perpetuar a sua espécie. Se vier um filhote defeituoso, ele mata, porque vai pôr em risco a sua espécie. Ele sabe que tem que comer para perpetuar a sua espécie. E defende a comida. Ah, seu animalzinho de estimação, por mais dócil que seja, não recomendo mexer com ele na hora que ele estiver comendo. Não é difícil dele te atacar para defender o alimento. Porque ele sabe que precisa alimentar. Aí eu estou falando dos mais próximos, né, gente? Do cachorro, do gato, cavalo, né? Os outros que não tem como, igual peixe, esses outros que a gente joga o alimento lá, não tem nem como. Mas cachorro, principalmente, né, que é mais comum para nós, cachorro e gato. Ele vai defender o alimento, porque ele sabe que precisa alimentar. Então o negócio dele é o quê? Fome, alimenta. Vontade de excretar aquilo ali, fazer cocô, xixi, ele vai e faz. E reprodução. E mais as funções sociais que os animais domésticos têm também, que é meio que uma política de troca, né, com a gente. Então o cachorro toma conta da nossa casa, a gente gosta, é anti-estresse, então tem toda aquela questão. Mas basicamente em termos de sobrevivência, os animais é o quê? Reprodução, alimentação e excreção. Dominar, né, quer dizer, a gente dominar sobre os animais é sermos seres conscientes no nosso ecossistema, então auxiliarmos sim, preservação do meio ambiente, preservação dos animais e tal, mas dominar todas as etapas em que habitamos como princípio inteligente no reino animal. Quer dizer, a nossa vida é mais do que alimentação, excreção e sexo, reprodução. A gente tem que dominar sobre isso. Temos que fazer mais. Por quê? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos que fazer valer essa lei, né? Isso é cocriação. Então aqui tem o imperativo do projeto divino, que nós dominemos, e depois Deus abençoa e fala. Deus abençoa e fala: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os animais de novo. A gente vai continuar isso aqui, mas para chamar a atenção da evolução do princípio inteligente, queria rever com vocês a questão. Questão 607. Deixa eu só anterior aqui. A questão 606 fala assim: donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então, lá na 23, o princípio inteligente é o princípio, o que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. Questão 606, os animais tiram isso do elemento inteligente universal. Kardec então continua. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Aí na 607 continua. Disseste, na questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Resposta: numa série de existências que precedem o período
a que chamais humanidade. Kardec continua. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Aí a resposta, que fecha o nosso raciocínio. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Aqui fechou, gente. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, depois que ele passa nesses diversos estágios evolutivos. Entra então no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois o da juventude e da natureza. Continua aqui, tá, gente? Mas já é suficiente para fomentar o nosso raciocínio da evolução do princípio inteligente, aqui nesses dias da criação. Tá? Então, o 6º dia fecha com a criação do ser humano, que deve dominar sobre todos esses seres. E Deus disse, né? Vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Vemos o que então aqui, gente? Até uma questão de cadeia alimentar. Isso lembra para nós como que Moisés pensou, né, para escrever também o Gênesis. Numa sequência lógica. O homem precisa de animal e planta. Então, sem animal e planta não tem homem. O homem tem que ter vindo depois. Os animais basicamente precisam de planta para sobreviver, para servir de alimento. Então, os animais têm que ter vindo depois das plantas. A planta precisa da terra e da água. Então, ela tem que ter vindo o quê? Depois que já tiver terra e água, que foi lá no 3º dia. Primeiro terra, água. Depois começou os vegetais. 4º dia, criação dos astros, que a gente já viu que é a questão da luz na terra. Aí 5º dia, os animais. Então, o que eu gosto de chamar a atenção? Um raciocínio lógico de Moisés para escrever isso, para atender a demanda do seu povo naquela época, para ter uma explicação razoável, para falar de um Deus que criou tudo, que já é fantástico. Mas o que torna mais fantástico é isso tudo casar com o que a ciência fala, com o que a doutrina espírita fala e com o que o Evangelho fala. Tudo a mesma coisa. E o 6º dia finaliza com uma frase um pouquinho diferente. Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Então, até a criação do homem era tudo bom. O ápice da criação, que é o ser humano, aí Deus viu que é muito bom. A obra completa, por quê? Imagem e semelhança de Deus, passou por todos os processos evolutivos. Houve uma tarde e uma manhã, 6º dia. Nós continuamos no próximo estudo e vamos falar sobre o 7º dia. Tá? O 7º dia é o dia do descanso. E nem por isso é o dia menos importante. Ele é muito importante. E nós vamos rever também a questão dos números e os seus significados, principalmente do número 7. Deu o nosso horário? Alguém quer comentar alguma coisa, gente?
Ô, Eu Tiago. quero só comentar uma coisa. Ah, não. Vamos lá. Pode falar. Quer falar, mãe? Não, eu ia comentar, é porque Tiago parou, né, na resposta que a gente estava lendo o livro dos Espíritos, e no finalzinho é interessante quando eles falam que não é para o homem se sentir humilhado, Ah, é. Uhum. né? O resto eu acabei de ler aqui, era isso que eu ia comentar, que assim, é bom todo mundo ler o resto Isso. da resposta, né? Porque lá parece assim que como, né, a gente pode ter um pensamento equivocado de que como a gente veio dos animais, parece que a gente não que a gente pode se sentir humilhado, que a gente não é lá essas coisas. E não, é exatamente o contrário. Isso tudo é o quê? Projeto E divino, né? divino, isso. Compensa ler, viu, gente? E ler também umas questões antes e depois lá. Eu não trouxe todas, Uhum. não, porque senão fica cansativo, muita leitura. Vai lá, Dani. E eu interessante também, Kardec fala, me parece que numa das revistas, né, espíritas, que a evolução de todo o globo, animais e plantas, acompanha também a evolução do ser humano. Uhum, Né? Então, quanto mais o ser humano evolui, os animais que o acompanham também, isso mesmo. sem Até. deixarem de ser animais, né? Claro que eles Uhum, têm evolução própria, mas enquanto animais, eles evoluem também de acordo com a evolução do ser humano. isso. Inclusive, isso explica, né, aquela questão que a gente já comentou aqui, que nos mundos mais desenvolvidos, os animais também são mais desenvolvidos. Né? Nos mundos mais desenvolvidos que a Terra. Só que respeitando a mesma regra. Lá também vai ter uma espécie de ser humano que vai dominar igual aqui. Porque a lei de Deus é uma só. Mas alguém? Fazer nossa prece final então. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, benfeitores amigos, obrigado por mais esse dia de estudo, por mais esse aprendizado, pelo amparo. Que a sua paz e a sua luz, Senhor, esteja sempre conosco, nos nossos lares, na nossa vizinhança. Chegue nos locais mais necessitados de amor, de afeto, de paz, inclusive nas nossas ruas, nas nossas vias, onde tantos irmãos desabrigados encaram a força da natureza. Senhor, enquanto ainda não podemos atuar diretamente no auxílio desses nossos irmãos, pedimos a sua misericórdia, a sua paz, a sua luz que aquece a alma, para que chegue a cada coração necessitado. Abençoe, Pai, a nossa casa do caminho. Abençoe toda a equipe de trabalhadores, encarnados e desencarnados. E abençoe para que continuemos a ter boa vontade, paciência e sabedoria para continuar com o nosso estudo tão proveitoso. Obrigado, Jesus, ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Assim gente. seja. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite a Obrigada. todos, que assim seja. Tchau, tchau. Até mais.